Um arsenal do crime compartilhado entre quadrilhas. A reportagem especial de hoje investiga o caminho das armas a partir de um mapeamento feito pela Polícia Federal. Você vai ver que um único fuzil viajou mais de 1.000 quilômetros e durante quase 1 ano e meio foi usado em diferentes assaltos pelo país. São memórias muito duras, né, de você ter. Você pensa que você realmente está num pesadelo. Você não sente nada, no momento o coração acelera, né? Uma noite de terror, é tiro assim que chega a doer teu ouvido. Você escuta o tiro, né, saindo da arma, mas também na parede, você no vidro, no poste. O que você sentia nesse momento? Um arrepio, né? Os relatos de Carla e Gustavo descrevem o desespero diante da ameaça provocada por uma arma de guerra. Mas, apesar de parecer uma memória compartilhada, eles viveram diferentes episódios de violência, separados por mais de 7 meses e 600 quilômetros de distância. E unidos por um elemento. Um fuzil usado pelos bandidos estava nas duas ações. Mega assaltos que aterrorizaram as cidades de Araçatuba, em São Paulo, e Guarapuava, no Paraná. Eles veio muito bem esquematizados. Tinha muita munição. Nesta reportagem, você vai entender como um banco de dados nacional, coordenado pela Polícia Federal, permitiu a reconstituição da rota feita por este fuzil. A arma rodou mais de 1.300 quilômetros e foi usada em pelo menos mais um crime até finalmente ser apreendida. E esse é apenas um dos muitos casos de armas viajando centenas de quilômetros por todo o território brasileiro que foram descobertos pelo SINAB, o Sistema Nacional de Análise Balística. É uma nova forma de trabalhar proativa que tende a levar a um número muito maior de solução de crimes cometidos com o uso de arma de fogo. Araçatuba, 29 de agosto de 2021. Um motorista de aplicativo circula numa noite de domingo. Numa rua escura, começa o terror. Achei que era uma blitz. Ele se aproximou, apontou o fuzil e mandou descer. Dezenas de bandidos executam uma ação coordenada para dominar a cidade. Armamento pesado tem muito. Mandava ligar, mandava falar a cidade, que a gente estava sendo refém de um assalto a banco. Eles davam a rajada, sempre rajada com fuzil. Enquanto Gustavo e outros moradores são feitos reféns, o batalhão da Polícia Militar é fuzilado. Os alvos dos criminosos são 2 agências bancárias. Esse é o momento em que, ao lado de Gustavo, um bandido é atingido pela polícia. Do nada, teve um disparo, acertou o pescoço dele, ele caiu no chão. O que acontece na sequência mostra a importância dos fuzis para a quadrilha. O fuzil caiu e aí um deles mandou o outro refém ir buscar. Eles não quiseram deixar esse fuzil para trás? Não deixou o fuzil para trás, levou o fuzil. Na fuga dos criminosos, reféns são usados como escudos humanos em cima dos carros. Gustavo fica a centímetros do cano da arma. No para-brisa tinha uma perfuração para passar a ponta do fuzil. O disparo saindo de dentro do carro, né, das armas deles, e a polícia de fora atirando também. O mega assalto deixa um prejuízo financeiro de 17 milhões. 4 mortos, 2 moradores e 2 criminosos, e 5 feridos. Um deles, o Lucas. Eu tomei 2 tiros. Um pegou no meu ombro e ficou alojado, e outra foi no queixo. Ela entrou no queixo, aqui do lado, e saiu aqui embaixo. Perdi 7 dentes. E a polícia descobriu que tiro foi esse? Da boca eles não sabem, porque a bala entrou e saiu. Mas do braço, a Polícia Federal mandou para fazer a balística. Assim como o projétil que atingiu Lucas, centenas de vestígios ficam pela cidade. É a partir deles que começa o trabalho da perícia. Entre os vestígios há um especial. Que vestígio é esse? É o projétil disparado por armas de fogo, como esse aqui. Todo contato deixa uma marca. A partir dessas marcas é possível recontar uma história. Os momentos de terror aqui em Araçatuba acabaram quando os criminosos fugiram levando milhões de reais dos bancos. Mas a polícia descobriu que esse armamento pesado continuou nas mãos dos bandidos e foi utilizado em outras ações violentas no país. Guarapuava,
17 de abril de 2022. Outra noite de domingo, em plena Páscoa, Carla é surpreendida enquanto aguarda o marido voltar do plantão. Dentro de casa já era barulho alto, muito alto. Eu falei assim, não, é uma festa aniversário, eu acho. Isso são foguetes. Mas o que ela escuta é o início da tentativa de outro mega assalto. O alvo, uma empresa de transporte de valores. Parece que você entra num outro mundo. Dentro de casa já estava o terror. E seu marido estava onde nesse momento? Ele estava no batalhão. Eles estavam trabalhando à noite e daí sempre eles vinham jantar no batalhão. No batalhão, que fica em frente à casa, o cabo Ricieri Chagas, marido da Carla, também escuta o barulho. Ele e 2 colegas saem em uma viatura, mas são emboscados. Eles estão saindo com a viatura e eles já são recebidos a tiro. Os 3 policiais são atingidos, 2 sobrevivem. Mas, 6 dias depois do ataque, Ricieri morre em decorrência do tiro que levou na cabeça. Ah, mas eles não veio para matar. Se não fosse para matar, eles atiravam para cima. Ninguém sai com tanto de arma desse para não matar. O poder dessas quadrilhas é muito grande. Eles bloquearam todos os acessos da cidade de Guarapuava, atearam fogo em caminhões nas saídas da cidade. Requer uma estrutura muito grande. Coronel Hudson, atual secretário de Segurança do Paraná, era o comandante da Polícia Militar do Estado quando aconteceu o ataque, que terminou frustrado. Os assaltantes fugiram sem levar o dinheiro da empresa de valores. Qual é a importância de um fuzil para uma quadrilha como essa? Ele tem um valor muito alto. Não é uma arma comum, que é uma arma de guerra. Nós viemos ao estande de tiro da Polícia Civil do Paraná para mostrar o perigo que essa arma representa na mão do crime organizado. Que arma é essa? Basicamente, esse aqui é um fuzil de assalto, calibre nominal de 5,56 por 45 milímetros. Pode perfurar paredes, chapas de aço, na mão de organizações criminosas, pode gerar um dano muito grande para a sociedade. Armas desse tipo estiveram tanto no ataque de Araçatuba quanto no de Guarapuava, crimes do chamado Novo Cangaço, quando cidades são totalmente dominadas. E quando os vestígios foram comparados, confirmou-se que pelo menos um dos fuzis esteve nos 2 eventos. Até hoje nós temos obtido ligações dos materiais coletados e inseridos nos sistemas provenientes daquela ocorrência. Lerry é o coordenador do Sistema Nacional de Análise Balística, que reúne dados de crimes registrados em todo o Brasil. Os 2 passaram no mesmo cano. Em 2022, o Fantástico mostrou os primeiros passos da plataforma. Em 3 meses de atuação, tinham sido identificadas 6 ligações entre diferentes crimes cometidos com a mesma arma, os chamados hits. Hoje, esse número passou de 4.000, incluindo o fuzil que aterrorizou Gustavo e Carla. Após o crime de Araçatuba, não obtivemos nenhum hit. Era o início do banco, mas ficou lá registrado. Alguns meses depois, em Guarapuava, a gente começou a ver 2 grandes assaltos cometidos com as mesmas armas. O sistema permite o cruzamento de informações que foram inseridas em diferentes investigações dentro do país. Por meio desse cruzamento, eu vou conseguir, muitas das vezes, solucionar um determinado crime que eu não poderia solucionar se eu não tivesse esse Banco Nacional de Perfis Balísticos. De volta ao interior de São Paulo, o fuzil finalmente chegou ao fim de sua viagem. Campinas, 20 de janeiro de 2023. Bandidos mascarados entram em um bar e matam 2 pessoas. Menos de uma semana depois, a arma é apreendida e vem a confirmação. Quando se cadastrou isso no banco, observou-se que este era o fuzil que havia estado em Araçatuba e que havia estado em Guarapuava. Eu tenho agora o histórico da movimentação dessa arma, mais de 1.300 quilômetros percorridos por ela. O SINAB também identifica armas usadas para cometer diversos crimes em um mesmo estado. Elas viajam menos, mas matam mais. Curitiba, janeiro de 2022. Em menos de um mês, uma mesma pistola é usada numa série de assassinatos. Hoje vocês sabem que essa arma foi usada em ações que mataram quantas pessoas? 14 pessoas. São 9 ataques no total, todos no entorno de Curitiba. A polícia acredita que façam parte de uma guerra entre facções. Eles determinam que algumas mortes vão ocorrer e eles têm um arsenal ali de algumas armas e eles repassam essas armas
para os executores. Depois esses executores devolvem as armas. Nas primeiras 24 horas, a pistola percorre 10 quilômetros e é usada para matar 4 pessoas. 5 dias depois, mais um ataque, que deixou 3 mortos. Nas 2 semanas seguintes, são 155 quilômetros de deslocamento e mais 7 homicídios. Tivemos ocasiões até que crianças foram assassinadas por estarem em companhia dos alvos que essa facção pretendia atingir. A princípio, cada ataque foi investigado isoladamente. Apenas meses depois, com os vestígios adicionados ao Sinab, a polícia concluiu que todos tinham sido cometidos pela mesma arma. Foi possível a gente demonstrar de forma técnica que todos esses homicídios estavam interligados e eram praticados por uma mesma facção. Existe a possibilidade de que essa arma na sua mão tenha matado ainda mais gente? Com certeza. A gente ainda está fazendo a inserção de novos projéteis, que ainda não foram processados. Para funcionar com a máxima eficiência, o Sinab depende da perícia das polícias estaduais. Quais são os gargalos do sistema hoje? Você conseguir, no local de crime, coletar ou nos institutos de medicina, recuperar esse elemento, na balística, fazer uma limpeza, fazer uma triagem e só então ele vai estar pronto para inserção. Falta pessoal em quantidade suficiente para analisar esse tipo de material. Depois de viajar mais de 1.300 quilômetros na mão dos bandidos, o fuzil 556 está aqui, olha, aguardando para ser destruído pelo Exército Brasileiro. Aqui dá para ver, olha, muitas marcas de uso nas diversas ações criminosas em que o fuzil foi utilizado. O DNA da arma vai continuar armazenado digitalmente no Sinab. E assim, mesmo após a destruição, a polícia vai poder descobrir se esse fuzil foi utilizado em ainda mais ações criminosas. O que essas conclusões do sistema representam para as vítimas e para os familiares de vítimas? Para familiares que perderam seu ente querido por um conflito armado, é mais do que um sistema tecnológico. É uma esperança que esse crime não permanecerá no esquecimento. Você acha que vai esquecer isso tudo um dia, Gustavo? Esquecer você não esquece, é uma memória que não sai da cabeça. 3 anos depois, como fica essa dor? Tudo vivo na memória como se fosse ontem. As pessoas costumam dizer, passa. Não passa. O nosso bem maior eles levaram. Que para nós não tem preço.